O sistema solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso sistema solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide. Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu a Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa, mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o telescópio espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no sistema solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter. Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de 9 campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra 4 vezes em apenas uma hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem. A nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA.
De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996. Era assim que chamávamos o cometa Hyakutake. Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Hyakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra, a apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite, ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 km de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide incomum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum? O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Oort. Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building.
Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Beringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados.
Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias, e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade, e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos. Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto,
E o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda. E esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta. E estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 quilômetros de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar. O 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos. O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso Sistema Solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra. Ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029. E existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. No intervalo de 10 quilômetros da zona de impacto, todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva. E então, a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide.
ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete e poderemos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior. Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol. Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então, as raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes. Mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila. Veja esse monstro em chamas. É uma anã branca. Esse tipo de estrela é conhecido por engolir objetos que passam. E um dia, esses carinhas poderão ser os planetas do nosso próprio Sistema Solar. De acordo com um novo estudo, partes deles serão puxadas para dentro de uma anã branca, esmagadas e, por fim, moídas em uma poeira fina, como grãos de café em um moedor de lâminas. Gostou dessa analogia? As anãs brancas são o estágio final da vida de uma estrela. Ela é pequena, mas muito densa, normalmente do tamanho de um planeta, resultado de uma baixa massa que esgota todo o combustível nuclear em seu centro e perde suas camadas externas, como uma nebulosa planetária. Quando o nosso Sol se transformar em uma anã branca, e isso está fadado a acontecer, ele destruirá os asteroides e as luas ao redor de Marte e Júpiter, que serão pulverizados por sua gravidade. A Terra, no entanto, será engolida antes mesmo de o Sol virar uma anã branca. Mas isso não acontecerá antes de 6 bilhões de anos. Os pesquisadores que trabalham com esse tema chegaram a essas conclusões, checando o que acontecia com corpos espaciais, asteroides, luas e planetas, que passavam perto de 3 anãs brancas. Durante 17 anos, eles observaram e analisaram os trânsitos, ou seja, quando o brilho de uma anã branca diminui devido à passagem de um objeto em uma órbita estável na frente dela. Nesse caso, podemos prever esses trânsitos e usá-los para estudar as próprias estrelas e os objetos celestes que passam por elas. Assim, quando algo se aproxima demais de uma anã branca, a imensa gravidade dela o rasga em pedaços cada vez menores de detritos. A equipe também descobriu que os trânsitos desses detritos são caóticos. Além disso, eles têm um formato estranho, o que significa que estão sendo devorados ainda mais. A primeira anã branca usada para estudar o processo de trânsito parecia estável e bem comportada nos últimos anos. Bem, até os cientistas encontrarem evidências de um evento catastrófico maciço, que ocorreu por volta de 2010. A próxima estrela escurece regularmente a cada 2 meses antes de brilhar novamente. E a terceira anã branca costumava se comportar de acordo com as previsões teóricas. Ela tinha trânsitos que variavam em número, forma e profundidade. Mas o estudo mais recente mostrou que eles desapareceram completamente. E isso indica a natureza imprevisível deles. Em 1 minuto, você os vê. No seguinte, desaparecem. O motivo pode ser o ambiente caótico em que eles têm de existir. Quanto ao nosso próprio Sistema Solar, e ao nosso planeta em particular, seu destino parece bastante triste. A Terra será engolida pelo Sol em expansão mesmo antes de nossa estrela se transformar em uma anã branca. Já o restante do Sistema Solar, localizado mais longe do Sol, alguns dos asteroides entre Marte e Júpiter, bem como algumas das luas de Júpiter, serão destruídos mais tarde. É provável que se desloquem e se aproximem demais da anã branca. Ao mesmo tempo, os astrônomos não têm 100% de certeza de que é exatamente isso que acontecerá com o nosso Sistema Solar.
Bem, acho que teremos de esperar para ver, por uns 6 bilhões de anos. Por falar em anãs brancas, os cientistas descobriram recentemente uma que tem uma cicatriz metálica bizarra em sua superfície. Essa mancha pode ter se formado depois que a estrela rasgou e comeu um pequeno planeta que a orbitava. As anãs brancas com traços de metal em suas atmosferas não são raras. Eles são deixados por planetas que caem em estrelas afetados por sua gravidade. Há muito tempo, os especialistas acreditam que esses metais devem ser distribuídos uniformemente pela superfície dessas anãs brancas poluídas. Mas um novo estudo descobriu uma delas com uma mancha estranha e concentrada de metal. Ela foi monitorada durante um período de 2 meses com a ajuda do Very Large Telescope, no Chile. Os pesquisadores encontraram uma mancha opaca de metal localizada sobre um dos polos magnéticos da estrela e bloqueava parte da luz dela à medida que ela girava. Com base nessa posição, os astrônomos concluíram que o material poderia ter sido canalizado para dentro dela por seu poderoso campo magnético. Esse processo é semelhante ao que causa as auroras na Terra, onde as partículas carregadas seguem um campo magnético até a superfície. O planeta destruído pela anã branca era provavelmente muito pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho do asteroide Vesta no Sistema Solar, que tem apenas 525 quilômetros de diâmetro. Seus detritos agora são exibidos de forma proeminente na superfície da estrela hospedeira. Isso torna mais fácil para os pesquisadores examinarem a geoquímica do planeta antes de ele ser devorado. Esse estudo pode até mesmo se transformar em uma das melhores maneiras de observar pequenos mundos além do Sistema Solar, mesmo que um deles já tenha encontrado seu fim. Pode haver muitas outras estrelas com cicatrizes como essa. A que foi objeto de estudo foi a primeira, mas provavelmente não será a última. Melhor ainda, os astrônomos já descobriram 2 anãs brancas que parecem ter cicatrizes semelhantes. Fazer observações repetidas delas pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos e fazer mais descobertas. Outra anã branca bizarra descoberta há pouco tempo parece ter parado de esfriar devido à formação de cristais internos. Isso desafia as teorias existentes sobre o envelhecimento das estrelas e também questiona os métodos de estimativa da idade estelar. Mas os cientistas podem ter entendido por que isso pode estar acontecendo. Acredita-se que as anãs brancas sejam estrelas mortas. Elas continuam esfriando com o tempo e, normalmente, esse processo não pode ser revertido ou interrompido. Mas em 2019, o satélite Gaia da Agência Espacial Europeia descobriu várias delas que pararam de esfriar por mais de 8 bilhões de anos. Isso pode significar que algumas anãs brancas podem gerar muita energia extra, o que está em desacordo com a teoria clássica da estrela morta. No início, os astrônomos não conseguiam entender como isso poderia acontecer. No final, mais de 97% das estrelas da Via Láctea se transformam em anãs brancas. Há muito tempo, os astrônomos acreditam que elas estão no fim de suas vidas. Depois de esgotar sua fonte de energia nuclear, param de produzir calor e esfriam. Por fim, o plasma denso em seu interior se congela em um estado sólido e a estrela se solidifica de dentro para fora. Todo esse processo pode levar bilhões de anos. Mas a nova pesquisa afirma que em algumas anãs brancas, esse plasma denso não congela simplesmente. Em vez disso, os cristais sólidos que se formam após o congelamento tornam-se menos densos que o líquido e começam a flutuar para cima. Então deslocam o líquido mais pesado para baixo. O movimento do material mais pesado em direção ao centro libera energia gravitacional, que é suficiente para interromper o processo de resfriamento da estrela e pará-lo por bilhões de anos. Na verdade, essa explicação corresponde a todas as propriedades da população incomum de anãs brancas. Mas essa é a primeira vez que esse mecanismo de transporte é observado em qualquer tipo de estrela, o que é incrivelmente empolgante, um fenômeno astrofísico totalmente novo. Mas por que isso acontece em algumas e não em outras? Muito provavelmente depende da composição de cada. Algumas anãs brancas são formadas pela fusão de 2 estrelas diferentes. Quando colidem e formam uma anã branca, isso altera a composição, o que permite a formação de cristais flutuantes. Essa descoberta pode significar que os astrônomos terão que rever as formas que usavam para determinar a idade das estrelas. No momento, as anãs brancas são frequentemente usadas como indicadores de idade. Quanto mais fria for uma delas, mais velha se acredita que seja.
Mas agora, já sabemos sobre possíveis atrasos no processo de resfriamento de algumas anãs. Isso faz com que o método popular de determinação de idade não seja mais confiável. Algumas estrelas de uma determinada temperatura podem ser bilhões de anos mais velhas do que pensávamos anteriormente. O mecanismo de transporte recentemente descoberto dentro das anãs brancas significa que algumas delas podem estar brilhando tão intensamente quanto o normal por bilhões de anos. Isso complica a datação por idade e o uso de anãs brancas para reconstruir a formação da nossa galáxia. Fique ligado! Imagine nadar em um oceano salgado nas profundezas geladas de uma lua. Há aberturas geotérmicas ao seu redor, e elas fornecem a energia de que os pequenos micróbios precisam para sobreviver. Ou que tal explorar uma lua coberta por rios de metano e etano, onde a vida pode estar se escondendo nas profundezas das crateras? A questão é que talvez não precisemos sair de nosso próprio sistema solar para procurar qualquer sinal de vida fora da Terra. As luas geladas poderiam reescrever a história cósmica com oceanos ensanduichados entre uma crosta de gelo e um núcleo planetário quente. Algo inesperado aconteceu em 2005. Enquanto visitava Saturno, a espaçonave Cassini passou por uma fina névoa de água. Ela estava sendo pulverizada no espaço por meio de rachaduras na superfície de Encélados, uma das luas de Saturno cobertas de gelo. E a água estava saindo a uma velocidade alucinante de 1.290 km por hora. A Cassini não foi construída. O telescópio espacial Hubble foi colocado em uma órbita abaixo da Terra em 1990. Se você pensar bem, ele teve mais de 30 anos de experiência observando vários objetos espaciais. Foi nomeado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble e foi construído pela NASA. Também faz parte de um grupo de dispositivos chamados de Grandes Observatórios da NASA, junto com o Observatório de Raios Gama Compton, o Observatório de Raios X Chandra e o Telescópio Espacial Spitzer. O Telescópio Espacial Hubble foi construído para explorar o universo e responder a algumas de suas maiores questões, como a maneira como as galáxias se formam e evoluem e como o próprio universo mudou ao longo do tempo. O telescópio fez várias descobertas importantes, inclusive fornecendo evidências da existência da matéria escura e ajudando a determinar a taxa de expansão do universo. Uma das imagens mais famosas tiradas pelo telescópio espacial Hubble são os Pilares da Criação. É uma foto de uma região da nebulosa da Águia onde nascem novas estrelas. A foto, tirada em 1995, mostra enormes pilares de gás e poeira elevando-se acima da nebulosa. Tornou-se uma das imagens mais icônicas do universo. O telescópio espacial Hubble continua operando e fazendo importantes descobertas científicas, apesar de algumas dificuldades técnicas iniciais. Em 1993, foi descoberto um problema no espelho principal do telescópio, que afetou sua capacidade de focalizar a luz corretamente. Uma missão de reparo foi enviada ao telescópio em 1994 para corrigir o problema, e desde então o telescópio continuou a funcionar perfeitamente. Uma das descobertas mais interessantes feitas por esse incrível telescópio é realmente muito recente. Um relatório baseado nos dados do telescópio espacial Hubble mostra que há um leve brilho no espaço ao redor do sistema solar que não pode ser explicado por nada que saibamos existir. Como ainda não descobriram a fonte, os astrônomos chamam esse brilho misterioso de luz fantasma. Sabemos que essa luz não vem de estrelas ou galáxias próximas ao sistema solar, nem vem da poeira no plano do sistema solar. Os pesquisadores não têm certeza de qual é a fonte da luz, mas acham que podem ser pequenas partículas de poeira e gelo deixadas por cometas. Mas é apenas uma teoria que não foi confirmada. Quando estudamos o universo, frequentemente encontramos coisas brilhantes como planetas, estrelas e galáxias. Mas de vez em quando descobrimos alguma luz vindo de lugares onde não esperávamos vê-la, como entre os planetas. Essa luz pode estar vindo das profundezas do nosso sistema solar e pode ser um novo fenômeno que não foi estudado antes. Em outras palavras, pode haver algo no centro de nossa galáxia que produz muita luz. A nave espacial Voyager 1 também capturou imagens mostrando muita luz vinda da borda do nosso sistema solar. Como não percebemos isso até agora? Bem, porque a maior parte da luz nas fotos tiradas pelo telescópio Hubble vem de coisas próximas à Terra. Mas as pessoas geralmente ignoram essa luz porque estão interessadas em coisas como estrelas e galáxias que estão mais distantes. Na verdade, nunca examinamos de perto a quantidade de luz no universo e de onde ela vem. Os cientistas têm usado o Hubble para encontrar galáxias fracas que podem ter sido perdidas antes e que podem ser a fonte desse brilho fraco. Eles descobriram que não existem galáxias suficientes para explicar a luz extra no céu.
Não é muita luz, é como o brilho de 10 vagalumes, mas isso não a torna menos importante. Mostra que podemos estar perdendo alguma coisa. Vejamos outras descobertas importantes que fizemos com a ajuda do Hubble, como a matéria escura, que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seu efeito na gravidade. Ela representa cerca de 23% do universo. Observando como isso afeta a luz, o telescópio Hubble ajudou a fazer mapas 3D de onde está a matéria escura. Esses mapas mostram que a matéria escura parece estar ficando mais grumosa com o tempo, o que significa que ela se comporta de maneira muito semelhante à gravidade. O telescópio Hubble também descobriu 2 luas em torno de Plutão, chamadas Nix e Hydra, e estudou a mudança da superfície do planeta anão. Além disso, foi encontrada a massa do planeta Eris, que é maior que Plutão. Isso ajudou os cientistas a perceber que pode haver objetos semelhantes no cinturão de Kuiper, uma região fora do nosso sistema solar. Isso levou Plutão a ser reclassificado como um planeta anão. Outras observações desses objetos distantes podem nos ajudar a entender a evolução do nosso sistema solar. Explosões de raios gama são as mais poderosas do universo, e por muito tempo ninguém sabia de onde vinham. O Hubble nos ajudou a descobrir que essas explosões ocorreram em galáxias com muitas estrelas e poucos elementos pesados, o que sugere que as explosões de raios gama acontecem quando grandes estrelas colapsam em buracos negros. Essas galáxias têm muitas estrelas grandes que se desintegram rapidamente, e as estrelas de lá não têm muito material pesado, então podem se transformar em buracos negros. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. O Hubble capturou todo o evento em detalhes como um jornalista habilidoso. O impacto quebrou o cometa em vários pedaços pequenos, o que resultou em outras 21 colisões visíveis. O maior impacto criou uma bola de fogo e uma mancha escura na superfície de Júpiter. As observações do Hubble não apenas despertaram o interesse público nos impactos cósmicos, mas também forneceram novos insights sobre a atmosfera de Júpiter. Para avançar com nossa lista de descobertas feitas pelo telescópio Hubble, precisamos falar também sobre buracos negros. Eles são pontos no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem a luz consegue escapar dela. A gravidade se torna tão forte que a matéria fica exprimida em um espaço muito pequeno. Sabemos que isso pode acontecer quando uma estrela, como o Sol, se aproxima do fim de sua vida. No início de sua vida, o hidrogênio de uma estrela inflama em seu núcleo denso e quente. Por causa da gravidade, ele tenta atrair sua própria massa para um ponto minúsculo. Contanto que tenha a energia gerada pela fusão do hidrogênio, ela também faz o movimento contrário, empurrando a energia para fora. Se olharmos dessa forma, a vida de uma estrela depende de um delicado equilíbrio entre essas forças, que pode durar milhões ou até bilhões de anos. Uma vez esgotada essa energia, a única força que resta é a da gravidade. Então, algumas estrelas se tornam buracos negros. Como a própria luz não pode escapar de sua atração, não podemos visualizar os buracos negros. Para o olho humano, eles são invisíveis. Precisamos de ferramentas especiais e telescópios únicos para nos ajudar a localizá-los no universo. O Hubble descobriu que a maioria das galáxias com uma protuberância central de estrelas provavelmente tem buracos negros supermassivos. Também notou uma forte conexão entre os tamanhos desses buracos negros e suas galáxias hospedeiras, o que pode nos ajudar a entender como o universo mudou ao longo do tempo. Mas o que é um buraco negro supermassivo? Você pode perguntar. Vá em frente, pergunte. Bom, é um buraco negro muito grande normalmente encontrado no centro de uma galáxia. É milhões ou mesmo bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Esses buracos negros são tão poderosos que podem engolir estrelas e até galáxias inteiras. Os cientistas ainda estão explorando esses objetos misteriosos, mas acreditam que eles desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Antes do Hubble, não sabíamos realmente quantos anos tinha o universo. Muitas vezes essa dúvida levava a estranhos paradoxos, como aquele em que as estrelas descobertas pelos astrônomos eram mais velhas que o próprio universo. Mas ao descobrir a taxa aproximada na qual o universo está se expandindo, o Hubble nos ajudou a diminuir sua idade, cerca de 13,75 bilhões de anos. Tentar descobrir a idade exata do universo é uma questão importante, porque a maioria dos astrônomos pensa que o universo não existe desde sempre, mas apareceu em uma bola de fogo muito quente e densa chamada Big Bang. Eu não estava por perto para saber.